E aí galera do canal, aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez. Hoje eu vou falar a respeito de uma dica. A galera vem perguntando há bastante tempo já para uma resolução mais simples de algumas questões da banca FCC. A gente sabe que a banca FCC é a banca tradicionalmente conhecida por ser a banca do verbo, né? Então quando você faz uma prova da FCC, a característica que você tem o que lá no meio? Verbo. Então você tem questão sobre conjugação verbal, conjugação sobre tempo e modo verbal, sobre transposição de voz do verbo, isso é outra coisa muito comum também, correlação de tempos e modos verbais. É bem provável que você encontre questões dessa natureza, né? Falando a respeito de complementação verbal, que aí tem a ver mais com a noção de transitividade, noção de regência. Então, a dica que eu resolvi trazer hoje é a seguinte: como você resolve aquela questão que traz a pergunta sobre a forma verbal que está conjugada no mesmo tempo e no mesmo modo que a forma verbal marcada no comando da questão? Existe uma pegadinha muito comum na banca FCC que está relacionada com o verbo empregado no pretérito imperfeito do indicativo, tá? E que pegadinha é essa? A banca costuma colocar no comando da questão o verbo ali destacado, empregado no pretérito imperfeito do indicativo, e coloca um verbo da primeira família, terminado em AR, basicamente. E aí, na resposta, vai aparecer lá dentro das alternativas, ele coloca um verbo da segunda ou da terceira família, terminado em ER ou IR, para que você não pense que a forma é semelhante, apesar de ser semelhante. Então, na verdade, eu trouxe aqui um exemplo para você, tá? Veja se você consegue enxergar aí. Então, para a banca FCC, o que você tem? Essa forma em AVA, tá? O que é esse AVA aqui? Seria a forma correspondente ao final da forma verbal dos verbos de primeira conjugação, do tipo jogar, jogava, tá? Pretérito imperfeito do indicativo. E aí você tem os verbos terminados em ER ou IR, você vai ter esse IA, tá? Então, por exemplo, partia, vendia, saía, coisas dessa natureza. Então, a ilustração, na verdade, é alguma coisa desse tipo. Você tem ele jogava, olha esse tipo aqui do jogava, e o correspondente vai ser ele vendia. Então no comando da questão apareceu AVA, você procura a resposta IA. No comando apareceu IA, você procura a resposta AVA. Beleza? Pretérito imperfeito do indicativo. Professor, mas e se no comando aparecer AVA e na resposta aparecer AVA? Aí não seja burro e marque esse aí, tá? Porque tá igual. Aí você fala assim, existe mais alguma pegadinha? Na verdade sim, que tem a ver com o presente do subjuntivo. Tá? Então você tem ali, por exemplo, que ele fale, tá? Que ele jogue, certo? E aí termina em E. Você tem essa característica de o E aparecer no meio dessa conjugação, dos verbos terminados em AR, da primeira família. Quando você tiver segunda família ou terceira família, ER ou IR, o que é que você vai ter? A terminação vai ser em A, por exemplo, que ele venda, certo? Verbo sofrer, que ele sofra, partir, que ele parta, e aí você faz essa correspondência. Lembrando, aqui vem outra dica importante com relação a essas questões sobre verbos. É muito comum haver uma forma do subjuntivo nas questões, e a banca pedir para você que ideia expressa aquela forma, tá? Como assim, que ideia? A ideia do subjuntivo é de hipótese provável. Geralmente essa é a resposta, uma forma do subjuntivo, e essa forma expressa hipótese provável. Maravilha? Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e em breve mais algumas dicas aí a respeito de língua portuguesa, como revisar questões, como fazer redação, enfim, tudo que der para falar sobre isso. Continue estudando, força!